É uma das pessoas que eu fico pensando assim, como ainda não aconteceu nada com ele, é o Nicolas Ferreira. Porque ele coloca ali a cara a tapa, ele fala, né? Fala do Alexandre de Moraes, fala do STF, protege muito o Bolsonaro. E graças a Deus não aconteceu nada com ele. Mas você não acha que ele enfrenta ali de... Ele eu tô dando um exemplo, mas tem outros também. Existe alguns cálculos a serem feitos. Quando você se torna grande demais, você se torna um problema não fácil de resolver. Eu costumo dizer o seguinte, quando você deve pouco para o banco, você se preocupa todo santo dia. Agora, quando você deve muito para o banco, quem se preocupa é o banco. Uhum. Da mesma maneira é a política, a relação política com o STF, ou com esse arremedo de STF, com esses ministros que que estão exercendo poder político sem poder político. Porque o poder do poder judiciário não é um poder político, é técnico. O Nicolas Ferreira ele se tornou grande demais. Então, ele é como aquele cara que deve demais para o banco e a preocupação é do banco. Agora, se é uma pessoa pequena, tipo Oswaldo Eustáquio, não estou falando que ele seja bom ou ruim, ele é vítima porque ele não está merecendo o devido processo legal. Mas ele não é grande demais, então assim, a dívida dele é pequena, então é o banco que o massacra. Agora o Nicolas, ele é grande demais. Então não dá para fazer. O STF não vai mexer ali, que ali é um formigueiro grande. Esse é um outro cálculo. Esse é um outro cálculo. Tiago, a gente viu recentemente que o Eduardo Bolsonaro também se mandou para os Estados Unidos. Inclusive, deixou de lado o cargo dele, né? Qual a sua visão sobre isso e por que o Eduardo foi para os Estados Unidos? Olha, em primeiro lugar, quando a gente está dentro de uma guerra, né, existem várias divisões. Então vamos imaginar que a vida da gente é uma guerra e cada um ocupa uma divisão dentro da estrutura da sociedade. Tem os advogados, tem os médicos, tem os juízes, tem os políticos. Eu, por exemplo, eu sou advogado. Sou advogado porque eu pago a AB, mas não advogo Não mais. exerce. Mas eu sempre advoguei. Né? Até 2019 eu era um advogado. E as minhas críticas em 2019 ao STF se tornaram tamanhas que eu não via mais razão para advogar. Porque passou-se a aceitar, num certo ponto, que mulher de ministro, marido de ministro, amante, filho, filha e sobrinho pudesse advogar ali numa boa. O que é ridículo. O que é ridículo. Eu não sei se isso é corrupção. Pode ser até que não seja corrupção. Mas tem forma de corrupção, tem cheiro de corrupção. É muito esquisito, né? Colocar pessoas muito próximas. Não é corrupção, mas parece muito. Aí eu falei, bom, eu não sou parente de ministro, eu não tenho caso com nenhum ministro. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou defender uma parte para chegar em Brasília para ter que contratar um escritório de parente de ministro, porque é isso que acontece no Brasil hoje. Uhum. Ninguém fala. Por que ninguém fala? Porque as pessoas têm os interesses dos seus clientes para defender. Então como é que eu poderia fazer críticas ao STF e advogar? Então eu tive que sair do mundo jurídico para poder ter mais eficiência na minha missão, que é revelar a conduta, ou seja, a conduta ilícita antijurídica desses ministros que estão acabando com o STF. E o Eduardo Bolsonaro, ele é político. E ele chegou a um momento que ele viu dentro da política, o STF manda dentro do Congresso, ele manda no Senado, ele manda na Câmara. O Hugo Mota foi eleito e começou a fazer aceno para anistia. Já puxaram uma delação premiada que tinha contra ele, ninguém nunca deu atenção, falaram, a gente esqueceu de te chamar para esclarecer essa delação premiada que fala que você desviava emenda parlamentar. E aí quando você olha que você está dentro de um campo em que os seus pares não vão fazer nada, porque ela está dominada pelo Supremo, que se deve combater... O Supremo não, ela está dominada pelos ministros que dominam
Sequestram o Supremo e sequestram o Legislativo. Então ele teve que fazer uma saída estratégica, porque se de dentro ele não consegue fazer nada, porque ele vai ser calado, podem não ter pego o passaporte dele, mas foi pedido. E vale lembrar que na vaza-toga do Glenn Greenwald, que diz que nunca sentiu medo de tanta pessoa como sentiu do Alexandre de Moraes, ele tem 2 filhos, a Folha parou de um dia para o outro, aquele assunto foi esquecido, os jornalistas estão sendo perseguidos, os assessores que cometeram irregularidades em nome do Moraes não estão sendo indiciados. Mas o Talhaferro, que era quem cumpria ordens desses assessores, que cumpriam ordem dos Moraes, só ele está sendo indiciado. Então o que se dá para fazer do Brasil? Nada. Então ele achou, ele tem um caminho por fora e ele vai tentar. Eu vou dizer que esse caminho vai dar certo? Não sei. E vale lembrar que na vaza-toga se dizia expressamente que um dos objetivos era prender o Eduardo Bolsonaro. Então, conhecidamente, ele é uma vítima de longa data. Não é potencial vítima, não. É vítima, porque um juiz não pode falar jamais que quer prender alguém. Sim. Ele já é vítima. Então, ele foi para um lugar onde ele não é vítima tentar fazer alguma coisa, já que dentro da atual composição do Legislativo não dá para fazer nada.